Mari Rocha, hoje no Conexão estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a veracidade da Bíblia e já tem gente comentando aqui. Quero mandar um abraço para o Vinícius Luiz. Ele fala assim, ó, na Bíblia há coisas que os homens estudaram muito para descobrir e que na Bíblia já estava escrito, como, por exemplo, a forma da Terra. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, né, Armando, também. A Ellen Macena, ela falou, oi, Lu, a Bíblia é um livro mais antigo e atual. Eu quero mandar um abraço para todos vocês que estão assistindo agora o Conexão e para os nossos convidados também. Um abraço, Ellen, para você. A Ana Paula também, ela quer que a gente mande um abraço para ela e para a sua mãe, Janine. Um abraço, Janine, para você. A Rosane Ramos está conectada com a gente também, de Natal, diretamente de Natal, Rio Grande do Norte. Um abraço para a turma de Natal que está sempre conectada com a gente. Sandra Luiza também, são os nossos internautas. Você pode dar a sua opinião sobre o tema de hoje. Eu quero ler aqui no ar também, através do nosso Facebook. Se você ainda não curtiu a nossa página, curte lá, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Agora, Armando, você citou o Ciro, né, na Bíblia, em Isaías, no livro de Isaías, e agora você queria mostrar na enciclopédia também, né? Eu quero sim. Porque em Daniel 7, quando fala que a sequência dos impérios e com o símbolo de animais, ele cita uma coisa muito interessante, quando ele coloca um urso como símbolo da Medo-Pérsia. E ele diz assim, o urso se levantou sobre um de seus lados. E a história conta, como eu já falei, que o Ciro era neto do rei da Média. Só que o pai do Ciro era um persa. A filha do rei, que era Meda, era mãe do Ciro. Só que por direito de sangue, como o pai dele era persa, ele era considerado persa. Então o avô dele disse assim, aqui é a Média manda na Pérsia, o meu neto é persa, ele não vai tomar o trono. Quando o Ciro ficou grande, ele fez uma revolução contra o seu avô, ele destronou o seu avô, só que ele fez um convênio com os Medas para combater a Babilônia, que era o inimigo comum. Então, aqui a Bíblia diz, o urso se levantou sobre um dos seus lados. E eu vou ler aqui, com a permissão de todos, a enciclopédia que diz assim, Ciro, conquistador famoso do século VI a.C., fundador do Império dos Persas. E diz aqui, hoje admite-se que em 560 a.C., Ciro levantou os persas contra os medas. É o mesmo verbo que tem na Bíblia. O urso se levantou sobre um de seus lados e o Ciro levantou os persas contra os medas. E termina dizendo assim, em 538 cercou Babilônia, apoderando-se dela. Pouco depois, os judeus, cativos durante muitos anos, alcançaram do vencedor licença para voltarem a Jerusalém, restabelecerem o seu culto e reconstruírem o seu templo. Que digo do meu templo, será fundado, percebe? 200 anos antes, com o nome da pessoa. Quer dizer, quem não acreditar nisso, Luciano, é porque não quer. Por falta de conhecimento, às vezes a pessoa também, né? E profecias como essa existem às dezenas. E uma vez eu estava conversando com um neurocirurgião e disse a ele, você sabia que o final de Babilônia estava decretado na Bíblia, quando Babilônia estava no auge? É a mesma coisa que a gente fala assim, que os Estados Unidos vão acabar. Porque está escrito aqui que Babilônia ia simplesmente ser destruída e ninguém mais habitaria lá. E a resposta que ele me deu foi muito simples, assim, mas isso, um monte de cidades foram para o auge e depois foram extintas, desapareceram. Eu falei, pois é, você tem razão, um monte de cidades. Mas por que ela falou isso de Babilônia e não falou isso do Egito? A profecia para o Egito é assim, você é grande, mas você vai ser pequeno, vai ser pobre e nunca mais será grande. E como é que é o Egito hoje? Então, não há dúvida de que essas predições são sobrenaturais, porque não falha nenhuma. Agora, a Bíblia já relata que a Terra é redonda. Em que momento da história essas duas informações cruzam? Podemos ler aqui? Vamos. Inclusive, temos slides também, temos né? Slides, podemos mostrar. Os slides também? Quem está em casa pode abrir sua Bíblia no livro de Isaías. Então, ali está escrito, a Bíblia também contém uma grande quantidade de profecias tratando de nações e cidades específicas ao longo da história, todas as quais foram literalmente cumpridas. Mais de 300 profecias foram cumpridas pelo próprio Jesus Cristo durante a sua primeira vinda. Outras profecias lidam com a difusão do cristianismo pelo mundo, falsas religiões e muitos outros assuntos. Eu queria fazer um stop aqui, se me permitir. Vamos falar de uma profecia sobre Jesus? Salmo 22. O Salmo 22 foi escrito por Davi, 1000 anos antes de Cristo. Então, nós podemos ler aqui
algumas coisas interessantes nesse salmo. O salmo previu que as vestes de Jesus seriam dadas para os seus algozes e que a túnica seria sorteada. Isso aconteceu, a gente sabe, está lá nos evangelhos, para quem quiser comprovar. Só que está escrito aqui no Salmo 22. Mas o que mais me chama a atenção no Salmo 22, além de estar escrito até a reação das pessoas que passariam por baixo da cruz, está escrito assim: todos os que me veem zombam de mim e meneiam a cabeça. Em Mateus está escrito exatamente isso. Então alguém vai dizer: ah, mas Mateus, sabendo do Salmo, escreveu exatamente o que as pessoas fariam, não é? Então eu queria que ela me explicasse, quando está escrito aqui, traspassaram-me as mãos e os pés, querendo dizer como Jesus seria morto. Traspassaram-me as mãos e os pés indica o quê? Crucifixão. Nós estamos no ano 1000 a.C., quando isso foi escrito. A crucifixão foi um método de execução criado pelos persas no ano 300 antes de Cristo, 700 anos depois que o Salmo foi escrito. Então, como é que pode estar escrito no Salmo um método de execução que foi inventado 700 anos depois? Não foi por acaso, né, Luciana? Sim. Muito bom. Então, profecias como essa nós temos centenas na Bíblia. Basta ter informação, ter tempo para ler, E ter estudar, tempo para né? estudar aqui, ligar para Novo Tempo, pegar os nossos estudos, não é? Podemos voltar para os slides? Vamos voltar. Essa daqui essa também é legal. muito boa. As confirmações arqueológicas dos registros bíblicos são quase inumeráveis. O Dr. Nelson Gluck, a maior autoridade em arqueologia israelita, então vamos deixar bem claro uma coisa aqui. O Dr. Nelson Gluck não é cristão, ok? Ele é um judeu. E ele disse o seguinte: nenhuma descoberta arqueológica jamais contradisse qualquer referência bíblica. Dezenas de achados arqueológicos foram feitos que confirmam em exato detalhe as declarações históricas feitas pela Bíblia. E, da mesma maneira, uma avaliação própria de descrições bíblicas tem geralmente levado a fascinantes descobertas no campo da arqueologia moderna. Fantástico, né? Fantástico. Por exemplo, o livro de Daniel cita como último rei da Babilônia o Belchazar. Nenhuma outra fonte citava isso. Para a história, até meados do século XIX, final do século XIX, o último rei da Babilônia tinha sido Nabonidos, que era filho do Nabucodonosor. Achou-se, final do século XIX, um tratado desse rei, Nabonidos, fazendo uma oração para a deusa Sim, que é a deusa da lua, pedindo proteção para o meu filho, Belchazar, que vai reinar no meu lugar. Quer dizer, só Daniel tinha essa informação. E a arqueologia tem comprovado, então, que a Bíblia tem razão. Eu fico imaginando assim, durante o tempo em que esse tratado não foi descoberto, quanta chacota foi feita em torno disso. Quanto sofreu. Percebe? O problema é que quando se acha isso e se comprova a veracidade bíblica, não há na mídia a mesma exposição da chacota. E isso leva muita gente a ficar desinformada. E isso é triste. Falta de conhecimento, Falta né? de conhecimento. Agora, em que momento, Armando, as histórias se cruzam, né? Que a Terra... A gente descobriu que a Terra era redonda, mas a Bíblia já relatava Vou isso. relatar. Vamos lá. Se pusermos os slides, ó, o que a Bíblia contém? Durante milênios, o mundo pensou que a forma da Terra seria plana como uma mesa. Isso atrasou, isso trouxe prejuízo para a humanidade. Isso é um assunto que eu quero deixar bem claro aqui. A falta de conhecimento sobre as informações que a Bíblia contém trouxeram prejuízos incalculáveis para a humanidade. Um atraso, Um né? atraso. E esse foi um deles. Porque, pensando que a Terra era uma mesa, os navios não se afastavam muito da costa. Pensava Porque que eles ia achavam cair. que iam cair. Vou cair da mesa, então vou ficar por aqui. Isaías, capítulo 40, verso 22. Como eu já disse, Isaías escreveu o seu livro entre os anos 740 e 720 antes de Cristo. Isaías 40, verso 22, diz uma coisa muito simples. Podemos voltar com os slides, por favor. Vamos lá, o próximo. Olha, já estamos no próximo ali, Armando. Ok. Ele, Deus, é o que está assentado sobre o globo da terra. Está escrito aqui que a terra é um globo. Então, por que você achou que ela era uma mesa? E o mundo inteiro achava que era uma mesa, né?
Aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Se pudermos voltar para o Fernão de Magalhães, ele foi um Quem português, foi, Fernando? um navegador português que ficou determinado a provar que a Terra era redonda. Nós estamos falando aqui no ano 1519. Ele saiu de Portugal com 5 navios e morreu em 1521, antes de completar o seu empreendimento. Foi terminado por um companheiro dele, o Juan Elcano, em 1522. Quer dizer, demorou 2.240 anos para alguém provar o que a Bíblia já falava. Ele fez a famosa viagem de circunnavegação, saindo de um lugar, dando a volta na Terra e voltando lá para o mesmo lugar. Se puder, ali está o trajeto que ele fez. Saiu de lá, circundou a África, passou pela Austrália, veio até o final aqui da América do Sul e voltou para lá. 2.400 anos depois de Deus ter falado para todo mundo que a Terra era redonda. Atrasou a humanidade isso, você acha? Quantas descobertas deixaram de ser feitas há muito mais tempo? Então, o mundo deixou de se desenvolver muito por ignorância. Olha só, várias descobertas aqui hoje para a gente também. Estamos tendo uma aula com o Armando aqui hoje. Vamos fazer o seguinte, um rápido intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta. Vamos saber se temos referências da física na Bíblia também no próximo bloco, hein? Vamos saber. Vamos lá. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já.